Rede Jovem! Boa noite, estou em Curitiba. Isso aí. Deixa eu reforçar algumas coisas de forma bem rápida. Então eu quero reforçar o treinamento de evangelismo que nós teremos no dia 31 de março e 1º de abril. Então, quem estava aqui em outubro passado, quando veio aquela equipe da Dwelling Place, lá dos Estados Unidos, de Anaheim, na Califórnia, quem estava aqui? Eles vieram, ministraram no sábado? Ministraram acho que no sábado, no domingo. A gente experimentou muita cura física aqui. A gente experimentou, a gente fez uma ação de cura nas ruas lá no centro de Curitiba. Tem alguém que participou daquele cura nas ruas lá no centro? Ah, galera, foi top demais, muitos milagres. Eles estão vindo novamente com uma equipe. Agora em outubro a gente tinha feito um treinamento específico para o time de evangelismo. Agora, esse treinamento do final de março, começo de abril, será aberto para toda a igreja. E olha só, como vai funcionar? Na sexta-feira, já coloca na sua agenda aí, ó. Sexta-feira, 31 de março, à noite, a gente vai ter um treinamento aqui na igreja. 1º de abril é um sábado. A gente vai vir aqui para a igreja às 9h30 da manhã, completar o treinamento e ali no final da manhã, nós vamos todos lá para o Shopping Jockey, e a gente vai fazer um grande evangelismo dentro do shopping. Cara, vai ser algo para a gente, assim, fazer uma grande colheita naquele dia. E o sábado da Rede Jovem, do dia 1º, mano, a gente vai fazer um culto de evangelismo, um culto para receber essas pessoas. Eu creio em muita salvação. Quantos querem ver muitas pessoas salvas para Jesus nesse dia? Coloca já na sua agenda, 31, sexta-feira à noite, 1º de abril, sábado de manhã, venha participar. Puxa, pastor, mas eu não sou do Ministério de Evangelismo. Não é algo só para quem quer ser do Ministério de Evangelismo. É um treinamento para toda a igreja. Todos nós temos o chamado do ID. ID por todo mundo e pregar o evangelho. Então, a gente como igreja quer dar uma ferramenta para você cumprir esse chamado, amém? E eu quero completar também algo aí do Acampásqua. Galera, é o seguinte, nós sabemos que um tempo de um retiro é um tempo onde o Senhor fala conosco. Um tempo de um retiro é um tempo onde o Senhor marca as nossas vidas. Um tempo de um retiro é um tempo onde muitas vezes o Senhor, Ele faz coisas na nossa vida que nós vamos nos lembrar para o resto da vida. Sabe, muitas das marcas do meu cristianismo de hoje foram iniciados, foram características que o Senhor compartilhou comigo em retiros, em acampamentos, em acampásquas. Então, além de toda a parte massa de estar com a galera, de se divertir, de ser um final de semana inesquecível, é um retiro, é um tempo onde eu separo um final de semana inteiro para ser marcado pelo Senhor. E o Senhor, Ele percebe a nossa fé, Ele percebe a nossa disponibilidade, Ele percebe a abertura do nosso coração, e é nesse ambiente o Senhor flui. A gente vê Jesus passando em algumas cidades, e a Bíblia fala que naqueles lugares poucos milagres Jesus pôde fazer. E a gente vê Jesus passando em outras cidades e muitos milagres acontecem, porque o nível de fé, o nível de correspondência. Às vezes você tem vivido e enfrentado dias e dias que são dias comuns, mas quando você vai para um retiro, você vai com a sua expectativa, com o seu coração aberto, você vai falando: Senhor, eu quero ser marcado, e nesse lugar nós somos marcados. Você que é um líder de célula, eu quero incentivar muito, mobilize a sua célula para estar toda no Acampásqua. Imagina como vai ser mais fácil o seu pastoreio. É muito mais fácil você pastorear jovens que foram marcados por Jesus. É muito mais fácil você tocar uma célula onde todos mergulharam naquele ambiente de retiro da presença de Deus. Então, mobilize. E eu quero falar rapidinho algumas coisas, dar uns detalhes, dar uns spoilers do Acampásqua hoje. Então, rapidamente ali, algumas coisas da nossa programação. A quinta-feira à noite do Acampásqua, a gente vai abrir com drops, e a gente vai abrir aqui na linha verde. Então a gente não vai na quinta-feira à noite para a chácara. Você vai vir na quinta-feira à noite para cá, aqui para o linha verde, aqui para a igreja. Você vai chegar, a gente vai estar a partir das 18h30, se não me engano, o nosso lounge aberto.
E a gente já vai começar, você vai chegar, fazer o seu check-in, pegar o seu kit. No seu kit vai ter umas coisas bem top. Eu vou mostrar algumas coisas do kit. Primeiro, a sua pulseira. Joga lá a imagem, por favor. A sua pulseira do Acampáscoa desse ano vai ser essa daqui, ó. Essa daqui é a pulseira do Acampáscoa, essa é a pulseira do seu evento. Então você vai receber essa pulseira aqui, dentro do seu kit. Também, dentro do seu kit, vai ter ali um menu do Old Cross Café e um voucher para você, porque você vai ganhar um Old Cross Café. Mas você só não vai só ganhar um Old Cross que você vai escolher ali do menu. Dentro do seu kit também vai ter um copo para você tomar o seu café, que é esse copo aqui, tá vendo grande ali? Eu tô com um protótipo na minha mão. Então você vai ganhar o seu copo Coffee Friends de Rede Jovem, padrão dos fiéis. E aí na quinta, chega cedo, se prepara para vir cedo, para você tomar seu café, curtir com seus amigos e tal. E aí, cara, 8 horas da noite a gente vai começar o culto. E aí nosso culto vai começar aqui com drops, o Paulinho vai pregar, vai ser top. A gente vai fazer aqui, vamos embora, vamos até a hora que for. E aí sim, na sexta de manhã, cedinho você vai pegar o ônibus aqui. E aí vai lá para a chácara. Você viu vários, né, tudo que a gente vai ter ali dos preletores, as bandas e tudo mais. A gente vai ter 2 noites lá na chácara. A gente passou algumas semanas um vídeo aqui da chácara nas redes sociais da Rede Jovem, você vai conferir lá. Nós vamos ter 2 noites, além de toda a administração, de toda a marca, a gente está preparando 2 festas lá para o nosso evento. Uma das festas, a chácara tem assim um celeiro, que é uma parte do celeiro é aberto para um campo, onde dá para ver o pôr do sol, com uma mesona de madeira assim bem grande, e é lá que nós vamos fazer a nossa festa campeira. Então, os meninos vão vir de camisa xadrez, as meninas podem vir também de xadrez, de um vestido, de campo, pode vir, vamos vir caracterizados. Minha esposa está mandando ir rápido, porque eu estou enrolando e comendo o tempo dela. Não, vocês não roubem tempo da minha esposa não, vocês botam de volta o cronômetro, esse tempo não desconta dela. A outra noite, a gente tem lá um ginásio, que tem tipo uma arquibancada, a gente olhou aquilo, parecia um high school americano, então a gente decidiu fazer uma festa prom, baile americano. Então, vai ser tipo uma festa de graduação do ensino médio dos Estados Unidos, sabe aquelas que a gente vê nos filmes? Que, né, a menina vem com aquela flor aqui no punho, então vão vir as meninas lá de vestido, todos nós bem bonitinhos, bem arrumados, todos chiques, pro prom, baile americano, então vai ser top demais. A gente vai falando, ficou tipo filme dublado da sessão da tarde, né? Prom, um baile americano, versão brasileira, Herbert Richards. Muito bom. Voltamos o cronômetro. Isso aí. Nós vamos continuar com a nossa série Papo Reto. Semana passada eu preguei aqui, mas hoje tem alguém muito melhor do que eu para pregar. Sua pastora, minha esposa Tariane Borges. Pode vir, Tarinha. Boa noite, Rede Jovem. Vamos lá, deixa eu me organizar aqui. Não, meu marido, isso que eu falei que era para ele fazer um aviso rápido. Ele desanda a falar, mas é ótimo, a gente ama ele. Vamos lá. Então hoje a gente vai continuar a nossa série Papo Reto. E antes de eu começar a minha... minha palavra propriamente dita, eu quero fazer um disclaimer, quero fazer uma explicação sobre por que a gente está... Amor, eu vou aprender com você que eu tenho que subir com o computador já aberto. O que está acontecendo? Achei. Não. Então vamos lá.
Então eu quero explicar um pouquinho por que a gente está fazendo essa série. Então, ano passado a gente começou a conversar. Eu sei o que eu estava fazendo de errado. Obrigada. Cara da T resolveu. Então, a gente começou a conversar que muitas vezes a gente não traz aqui pro púlpito uma conversa mais, digamos assim, delicada, né? E daí a gente começou a falar, puxa, seria legal da gente trazer aqui alguns assuntos que estão sendo falados e que a gente pode falar abertamente sobre esses assuntos que estão presentes ali na nossa sociedade, estão presentes nas nossas rodas de conversa, estão presentes muitas vezes na nossa vida também, sob a luz da Bíblia. Então, a gente vê que Jesus, ele falava de todos os assuntos. Ele falava de assuntos densos, bíblicos, né, ali, e assuntos do dia a dia, do que estava acontecendo na vida, né, do povo. E muitas vezes tem coisas que a gente não passa e a gente não vai passar. Mas às vezes a gente vai estar ali na roda da faculdade, do trabalho, e a gente queria que que a gente construísse um pensamento crítico cristão sobre esses assuntos, para que você possa, quando chegar a esses assuntos, você também se posicionar, né? Você também conversar. Então esse foi, né, que você tenha também, saiba como fazer escolhas sábias, você conseguir contrapor. E esse foi, né, o nosso intuito de fazer essa série, né, de 3 semanas aqui, para a gente conversar sobre isso. E então semana passada a gente falou sobre o aborto, e esse era o intuito da gente falar, né? Tá sendo falado lá fora, o que a Bíblia fala sobre isso, né? E hoje a gente vai falar sobre a violência contra a mulher, que é outro assunto que também a gente sempre tem ouvido falar, e que é muito importante, nós devemos falar sobre isso, e a gente precisa entender um pouco mais esse tema, como nos posicionar, como ajudar, e entender também o que a Bíblia fala sobre essas coisas. E esse não é um tema para as mulheres. Eu não estou aqui falando apenas para as mulheres, eu estou falando para todos. As mulheres sim precisam ouvir, precisam se levantar contra, precisam se ajudar, precisam pedir ajuda. O homem precisa aprender a como tratar uma mulher, como a mulher merece ser tratada. E talvez você, mulher, você nunca sofreu nenhum tipo de violência. Talvez você, homem, nunca usou de nenhum tipo de violência contra a mulher. Mas independente disso, você precisa ouvir. Seja para você ir contra, seja para você se prevenir, seja para você aprender, seja para você ajudar pessoas que estão vivendo essa realidade. Amém? Estamos comigo? Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha com graça nessa noite, Senhor, falando conosco, Pai. Deus, o Senhor ama as mulheres, Pai. O Senhor é tão bondoso, Senhor. Deus, que eu encontre graça ao falar, Senhor, e que graça seja recebida, Senhor, aos ouvidos dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada um de nós aqui, Senhor, para que a gente possa aprender mais e mais de Ti, contigo, em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema, e eu peguei aqui a definição da ONU, né, das Nações Unidas, que ela define que a violência contra as mulheres como qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive ameaças de tais atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou privada. E as estimativas globais publicadas da Organização Mundial da Saúde indicam que aproximadamente, pasme, uma a cada 3 mulheres sofrem violência física ou sexual por parte do parceiro ou de terceiros durante a vida, o que representa cerca de 736 milhões
um número que permaneceu inalterado na última década. Ou seja, esse número não diminuiu. Continua esse 35% de mulheres. E a OMS alerta que essa violência começa cedo. 1 em cada 4 mulheres jovens de 15 a 24 anos que estiveram em um relacionamento já terão sofrido violência de seus parceiros por volta dos 20 e poucos anos. É uma estatística alta, certo? E eu queria dizer que eu tô aqui. Se juntarmos um grupinho de 4 mulheres, eu sou uma delas nessa estatística. Eu nunca expus aqui publicamente, mas se você hoje eu vou falar muito rápido sobre isso, mas se você quiser ouvir mais, eu gravei com a Ana Cal o podcast Eleve e eu expus lá, porque quando a gente fala no podcast é mais fácil da gente expor as coisas. Então, se você ficar interessado, ouve lá. Mas eu tive um relacionamento nos meus 20 baixos anos, 18, 19 anos, e começou bem, tudo tranquilo, tudo normal, e depois começou alguns sinais de alerta, e eu só fui perceber que eu estava dentro de um relacionamento tóxico, que eu sofri diversos abusos psicológicos, né? Depois que eu saí desse ambiente. E que daí eu olhei para trás e falei, nossa, olha tudo que eu sofri. E era, né, nunca chegou a ser uma violência física, mas foram várias violências psicológicas, né, de grosseria, de chantagens, de ameaças, de coisas assim. E então isso é algo que tá no meio de nós. E as pessoas que me viam, né, dentro daquele relacionamento nunca imaginavam o que eu sofria. E eu, por anos, né, ali pelo tempo desse relacionamento, eu sofri calada. Então a minha mãe me viu algumas vezes chegando em casa chorando, e ela imaginava que ela sabia que quando você está num relacionamento, você não deve chegar em casa chorando. Isso foi um sinal de alerta muito forte dela. E ela começou a falar comigo, né, para, enfim, finalizar. Mas eu estava ali, né, naquele meio, e eu não consegui, né, terminar, até que um dia terminei. E graças a Deus hoje eu sou casada com um homem que me ama, que me respeita, que me honra, e que, graças a Deus, saí dessa estatística. Quer dizer, a estatística ainda continua, mas eu não sou mais essa pessoa. E isso é eu vejo uma graça de Deus na minha vida. E assim como aconteceu comigo, pode acontecer com muitas pessoas, né? Nós, por sermos crentes, por termos Jesus, isso não nos livra totalmente, né, daquilo que não é bom, né? Então, eu queria primeiro começar com alguns pontos de atenção. Então, se você, né, está num relacionamento, seu namorado, seu marido, ele xinga, ele grita, ele fala grosso, ele é estúpido com você, isso não pode acontecer. Então, isso são pontos de atenção. Isso você precisa, né, dar um basta, ou dele mudar essa atitude, ou você sair desse relacionamento. Se ele te ignora, se ele desliga o telefone na sua cara, faz tratamento de silêncio, te deixa falando sozinho, faz chantagem emocional, briga sem motivo, te diminui nas discussões, faz ameaças, te humilha, te intimida, tem difamações, calúnias, chantagens. Isso tudo são formas de violência. Fora, com certeza, né, a violência física, que isso eu nem preciso falar, mas seja um empurrão que seja, isso já é uma violência física. E você não precisa estar no relacionamento abusivo. Tem saída para ele. A Bíblia fala que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Esse é o nosso alvo. Esse é aqui. Como que tem que ser o marido? Como que tem o seu namorado? Assim. Se for diferente disso, sai fora. Esse é o nosso padrão. Então, a gente está aqui para te ajudar, né? Se tem alguém aqui me ouvindo, seja em casa, seja aqui, se você está me ouvindo, se você precisa de ajuda,
a gente está aqui para te ajudar. Como igreja, a gente não fica calado em frente, né, frente às violências. E não tem vergonha de expor a situação. E com certeza vai ser melhor expor do que viver assim. Quando a gente é vítima, a coisa que mais passa na nossa cabeça é que se a gente falar, isso vai ser pior. E isso não é verdade. Eu creio assim, o que o Senhor falou, né, no meu coração, que é hora de quebrar o silêncio. É hora de quebrar o silêncio, porque o Senhor nos fez mulheres fortes e corajosas. Amém? Amém. Mas eu não quero ficar aqui, essa não vai ser, eu não quero fazer uma aula de violência contra a mulher, e sim da gente ir na Bíblia. E o que o Senhor falou comigo hoje é pra gente conversar como Jesus tratou as mulheres enquanto Ele estava aqui na terra. E a gente vê diversas interações entre Jesus e mulheres. As mulheres no tempo de Jesus, elas eram desvalorizadas, elas eram tratadas muitas vezes como mercadoria de troca. Elas eram criadas muitas vezes só para ter um casamento, né, só para casar, para cuidar das suas tarefas domésticas. Para uma família judaica era um orgulho você ter um filho homem, era um motivo de alegria. E Jesus, Ele passou por cima das tradições sociais, políticas, de gênero, e Ele dirigiu as mulheres com respeito, com honra, com amor, né, com o respeito devido àquelas que foram criadas por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Né, Jesus, Ele não fez acepção de pessoas. Jesus, Ele não tratou as mulheres do jeito que elas eram tratadas na época. Né, e a primeira coisa que o Senhor, né, ministrou no meu coração é que Jesus, Ele empoderou as mulheres. Quando a gente vê as interações de Jesus, a gente vê Jesus empoderando as mulheres. A primeira mulher que eu queria comentar, né, eu vou falar de algumas mulheres, algumas interações de Jesus com mulheres. Tem aí inúmeras outras, mas a gente, né, não tem tanto tempo aqui. Então, a primeira mulher é a primeira mulher na vida de Jesus, que foi a mãe dele. Né? Maria era uma mulher comum. Ela estava lá vivendo a vida dela, era lá adolescentinha, estava fazendo as coisas dela, na vida dela, né? Ia casar, ia ter seus filhos, e de repente tudo mudou. E Deus, Ele poderia ter enviado o filho dele de qualquer forma, de uma outra forma. Afinal, Ele criou o homem do pó. Então Jesus podia simplesmente ter surgido. Assim como Ele subiu ao céu, Ele podia ter descido e falar, tô aqui, galera. Mas não. E você sabe, você já estudou, né? Já teve essa aula na aula de ciências. Para a gente ter um filho, a gente precisa de um homem e de uma mulher, certo? No caso de né, Deus, Ele falou, puxa, eu quero escolher um só. Em vez dele tirar a mulher da vez ali, Ele tirou o homem. Então o homem não teve nada a ver com Jesus, né? José, coitado, cuidou, ajudou, levou, né? Tem seu mérito, José. Mas ali, para Jesus nascer, ele não teve nada a ver. E Deus fez, né? Jesus fez de uma mulher comum, de uma menina comum, a mãe do Salvador. Né, vocês viram a minha intimidade ali, meu parto na semana passada, e parir um filho é uma das experiências mais que te transforma, mais maravilhosas, sei lá, que existe. Agora, imagina você dar à luz ao Salvador. Essa mulher, ela saiu de uma comum para uma mulher que teve um plano, um propósito extraordinário. Isso é empoderar as mulheres. E Jesus, Ele se preocupava com sua mãe. É muito interessante qual foi o primeiro milagre de Jesus?
transformar água em vinho. Como que foi a coisa? A mãe falando. E ele: não, mulher, não está chegada a minha hora. Ela falou: servos, faça o que está mandando. E o que Jesus fez? Transformou água em vinho. Ou seja, ele tinha um bom relacionamento com a mãe dele. Foi só aquele olharzinho ali, né? Eu imagino assim, Maria falando, vai. Jesus falando, não está na hora. Maria falando. E a gente vê, né, nos últimos suspiros, Jesus lá falando, deixando claro, se preocupando com sua mãe, falando para João: mulher, aí está seu filho. João, aí está sua mãe. Falando: ok, eu estou indo embora, mas eu quero deixar certo que alguém vai cuidar da minha mãezinha, né? Então, como é lindo essa interação de Jesus com a mãe. Segunda mulher que eu quero citar aqui, que como Jesus deu um novo significado na história da viúva pobre. Ela chega lá para dar a sua oferta. E ela estava lá, gente. Ela era mulher, viúva e pobre. Ela era a minoria da minoria. E ela estava lá na dela, indo lá colocar a sua moedinha. E Jesus colocou um holofote naquela mulher que iria passar despercebida. Mas Jesus vai lá, coloca um holofote na vida dela, né? Lucas 21, de 1 a 4. Jesus viu algumas pessoas ricas colocando dinheiro como oferta na caixa de contribuições do templo. Viu também uma viúva bastante pobre colocando lá 2 moedas de pouco valor. Então disse: digo a verdade a vocês, essa viúva pobre deu mais do que todos vocês, pois todas as outras pessoas fizeram as suas ofertas dando dinheiro do que tinha sobrado. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Antes de encontrar Jesus, ela era apenas uma viúva pobre. Depois de encontrar Jesus, ela saiu como um exemplo a ser seguido. E a gente fala dela até hoje. A terceira mulher que ela tem a sua vida transformada com Jesus é aquela mulher pecadora, que ela entra num lugar que ela não poderia entrar, que ela está ali num lugar que mulher não poderia entrar, muito mais pecadora. Lucas 7:38 fala: e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia com unguento. E ela vem dar a sua oferta ao Senhor, né? E daí tem toda a discussão, o que a mulher está fazendo, ela não podia estar aqui, ela está desperdiçando, tem toda aquela discussão. E daí ele continua e fala: por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te estão perdoados. E que estavam à mesa começou a falar: tua mulher a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela entrou como uma pecadora e ela saiu livre. Ela saiu liberta, ela saiu salva, ela saiu em paz. E na versão de Marcos fala, né, que em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ela entrou como uma mulher pecadora e ela saiu como uma mulher famosa, né? Jesus empoderou essa mulher, né? Como a vida dela foi transformada. Jesus, a segunda coisa que eu quero falar, né? Jesus, ele ouvia e atendia a necessidade das mulheres. A primeira mulher, né, dessa interação que eu queria falar, lá em João 4, 1 a 15, ele fala dessa conversa da mulher que tira a água do poço. E
né, nessa cena, Jesus quebra vários preconceitos. Ele conversa com uma mulher em público, coisa que não deveria, né, normalmente era mal visto na época. Ela era samaritana, ele era judeu, que torna, né, esse diálogo mais incomum ainda, né? Porque os judeus e os samaritanos, eles tinham várias divergências, eles não se falavam muito. Ele discute assuntos religiosos com essa mulher, coisa que só era reservada a homens na sinagoga. Olha como Jesus vai quebrando preconceitos, vai quebrando paradigmas para ouvir essa mulher. E no final, né, ele dá o que ela precisa. Ele ouviu a necessidade e ele atendeu a necessidade, que era a água da vida. E a segunda mulher que me chamou a atenção, né, nisso foi aquela mulher adúltera. Ela chega e os homens querem apedrejar ela. Na época, somente as mulheres eram condenadas a condenação pública. Então, se um homem era um adúltero, foi pego em adultério, ele não ia ser apedrejado. Mas a mulher, sim. E no fundo, quando Jesus impede, né, naquela cena, ele impede aquele apedrejamento, ele está também falando, né? Puxa, no adultério não tem uma figura de um homem envolvido, né? Por que a lei culpa as mulheres? E não deveria culpar, né, as mulheres. E ele, mais uma vez, ouve ali a necessidade do coração dela, atende ao coração dela, né? Atende à necessidade dela. A terceira mulher que eu queria falar, né, a história dela tem falado comigo de diversas facetas, que é a mulher com aquela hemorragia dos 12 anos. Ela só queria tocar Jesus e ser curada. Ela foi lá, ela sabia que ela não podia tocar Jesus, ela era impura. Ela falou: eu não me importo com os paradigmas, com a lei. Eu sei que se eu tocar Jesus, eu vou ser curada. Mas estava no meio da multidão. A gente ouve os discípulos falando: mas meu Deus, Jesus, meu Deus, Jesus, todo mundo está te tocando ali. Como que você vai saber quem que te tocou? Mas ela sabia que era um toque que ela precisava. E Jesus podia ter deixado passar. Jesus podia ter simplesmente, ok, senti que saiu poder de mim, bora continuar. Ele estava indo curar, né, a filha de Jairo, estava numa outra missão. Mas ele faz questão de procurar essa mulher, de olhar nos olhos dela, de dar significado a ela, né, e a interação, né, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse mal. Ela precisava só de um toque, mas ela teve uma interação com o Salvador. Ela teve esse olhar que cura. Ela teve esse que não apenas a curou, mas a salvou, né? Como foi a vida dela depois dessa interação com o Senhor, né? O Senhor a elogia pelo ato dela, né? Ele dá valor ao que ela fez, em vez de, né, criticar. E a última coisa que eu quero falar hoje é que Jesus ele deixou um legado para as mulheres. O cristianismo, ele representa um papel de empoderamento feminino. Quando a gente vê, né, os países onde as mulheres são mais oprimidas, são países onde o cristianismo é menos difundido, né? O pastor Tiago foi para o Paquistão, ele viu essa realidade, né? A mulher, ela não pode se dirigir ao homem, ela tem que andar atrás dele. Então isso de você andar do lado do seu marido, do seu namorado, isso não existe. Você anda atrás, porque você é um ser inferior, né? E quantas outras coisas que as mulheres, né, são inferiorizadas, são oprimidas. E a gente vê Jesus vindo e a igreja primitiva vindo
para transformar isso. E a gente vê isso até os dias de hoje. O Novo Testamento ele menciona várias mulheres importantes. Maria Madalena, Joana, Susana viajavam com Jesus e com os discípulos e suportavam financeiramente o ministério de Jesus. Eram pessoas chaves para o ministério dele. Quando quase todos os discípulos estavam lá escondidos, com medo na situação ali de Jesus sendo preso, as mulheres que estavam ali testemunhando a morte dele, preparando o sepultamento, o seu corpo para o sepultamento. A primeira aparição de Jesus foi para mulheres. Tem gente que fala que é porque daí a informação ia correr mais rápido, que também é verdade, mas ele deu esse privilégio para as mulheres e deixou claro ali na Bíblia que foi, com mulheres, ele deu esse destaque. E essa incumbência delas levarem a mensagem da ressurreição. E na igreja de Jerusalém fala que se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos. A gente vai vindo ali, vendo a igreja primitiva, a gente vê vários relatos de mulheres sendo fiéis, servindo, ajudando a igreja, tendo papéis na igreja que antes era uma coisa exclusiva para homens, mas mulheres estão sendo colocadas nisso. Jesus, quando a gente olha de perto a Bíblia, a gente vê que as mulheres são honradas e afirmadas nas Escrituras. Jesus, ele dignifica, restaura a dignidade das mulheres. Jesus, ele era um homem solidário com as mulheres. Ele servia, ele curava, ele acolhia, ele admirava, ele ensinava, deixava ser acompanhado, ele deixava ser ministrado por mulheres. E ele foi esse que trouxe as mulheres para um lugar de destaque. E ele faz isso até hoje, Quando a gente encontra Jesus, a gente tem esse lugar, de destaque, de ter, cada interação que a gente vê na Bíblia, de Jesus com as mulheres. Jesus libertava essas mulheres. E Jesus está aqui hoje e ele continua libertando as mulheres. E é tão gostoso ver, que a maioria, quando a gente vê em lugares onde o evangelho não é tão difundido, as primeiras que se convertem são as mulheres, Normalmente a gente ouve aqui histórias, era minha avó que me ensinava, que tinha a Bíblia, que ia na igreja. Eu não me lembro de histórias de pessoas falando, o meu avô. Normalmente é a avó, normalmente é a mãe, porque a gente tem uma sensibilidade com o Senhor ali. E homens, vocês são amados, Jesus ama você também, tá? Mas Jesus está aqui, Hoje eu quero, ministrar especificamente para isso, falando como muitas vezes nós mulheres nos sentimos oprimidas, rebaixadas, inferiorizadas. Eu quero deixar claro o quanto Jesus nos ama, o quanto Jesus fala na nossa necessidade, o quanto Jesus nos liberta. E o fato de o homem ser, quando a gente casa, ele ser sacerdote do lar, ele dá para o homem uma responsabilidade de tratar a mulher como ele a trata, de levantar a barra. Então, homens, vocês têm um papel essencial para as mulheres se sentirem amadas. E eu queria fazer o primeiro apelo. Eu gostaria que todo mundo ficasse de olhos fechados. Gostaria que todos ficassem de olhos fechados. Senhor Jesus, o Senhor está aqui, Senhor. O Senhor ama essas jovens. Deus, o Senhor ama as mulheres, Pai. O Senhor é um Deus que cura, que liberta. Deus, assim como a gente viu todas essas interações de Jesus na Bíblia, essas interações continuam acontecendo hoje. E Jesus continua libertando, curando.
E no começo da noite eu comecei falando sobre a violência, sobre tipos de violência, sobre como ela aparece, como ela acontece. Contei um pouco do meu testemunho. E talvez você passa por isso. E eu queria que todo mundo de olho fechado, por favor, todos de olhos fechados. Tem gente de olho aberto ainda. Eu vou esperar todo mundo ficar de olho fechado. Todo mundo de olho fechado, por favor. E eu sinto que tem algumas pessoas aqui, algumas mulheres, que precisam de libertação. E a primeira libertação é, se você se identificou, você levantar a sua mão. Essa é a primeira libertação que o Senhor tem para você hoje. Se você sofreu algum tipo de violência, levanta a sua mão, que o Senhor quer te libertar. Amém? Pode abaixar sua mão. Senhor Jesus, o Senhor viu essas mãos levantadas. O Senhor sabe o que essas mulheres sofreram ou sofrem. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para que do mesmo jeito que o Senhor, com um toque, derramou poder e curou aquela mulher, Deus, que o Senhor cure e liberte, Senhor, essas mulheres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a cura e libertação nessa noite, em nome de Jesus. Se você sofre ou sofreu com violência, você deu esse primeiro passo de levantar a sua mão. O segundo passo é você abrir isso para alguém, expor isso, trazer isso para a liderança, para você continuar o seu processo de cura. Amém? A segunda coisa que eu quero orar é, se você, homem, você usou de violência contra uma mulher, eu não vou pedir para você levantar sua mão. Se você usou, todo mundo de olho fechado, se você usou de violência contra uma mulher, o Espírito Santo está falando com você hoje. E você vai levantar sua mão, mostrando que você se arrepende disso e que você vai mudar de atitude. Então, se você usou de qualquer tipo de violência, levanta a sua mão. Amém. Pode abaixar. O Senhor te vê e o Senhor te perdoa. Você está perdoado. Se acerte com Jesus. Peça perdão para Jesus. E eu quero mais. Eu sinto que você precisa se acertar com essa mulher. Você vai até essa mulher e você vai pedir perdão. Você vai falar: eu me arrependo, eu fiz errado, eu não estava certo, e eu prometo que eu nunca mais usarei de violência contra nenhuma mulher. Hoje é uma noite de restauração. E eu quero te convidar também, homem, que você, foi tocado nessa noite, que você abra isso também para a sua liderança, para te ajudar a você nunca mais fazer isso. Em nome de Jesus. Agora todos aqui abrem suas mãos, ainda sentados. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês levantarem. Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que cada jovem aqui, Senhor, representa, Pai, pessoas que são agentes de mudança. Senhor, são pessoas que podem ajudar outras, Pai. Deus, queremos orar, Senhor, nos colocar na brecha, Senhor, por mulheres que sofrem, Senhor. Deus, queremos honrar as mulheres, Deus, respeitar as mulheres, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a tratar, Senhor, um ao outro como o Senhor tem tratado, Pai, em nome de Jesus. Fica em pé no seu lugar, ainda de olhos fechados. Jesus é aquele que, quando a gente encontra, a nossa vida é transformada, o nosso futuro é transformado, as nossas dores são
são curadas, são tiradas de nós, as nossas feridas são curadas. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. E talvez você está aqui e você fala: puxa, eu não conheço esse Jesus, eu não conheço de perto esse Jesus, eu não tenho esse relacionamento. Talvez você fala: eu já conheci, mas eu me desviei, eu abandonei os caminhos e hoje eu quero voltar. Então a gente vai fazer juntos uma oração. Abre sua mão comigo, fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor perdoe os meus pecados, que faça de mim uma nova pessoa. Vem ser o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Se você acredita nessa oração, fale amém. E eu quero perguntar para você, se tem aqui alguém que está fazendo essa oração pela primeira vez, ou está retomando o seu relacionamento com Jesus, que você levante sua mão. Amém. Levanta sua mão. Hoje é um dia de reconciliação. Hoje é um dia de você escrever a sua história com Jesus, do seu encontro com Jesus. Então vem aqui na frente. Quero te convidar, todo mundo que levantou a mão, para você vir aqui na frente, porque Jesus, Ele quer ter esse encontro contigo, um encontro de libertação. Não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus está aqui. Nada te impede de você vir aqui na frente. Eu quero deixar mais um tempinho só para as pessoas virem. Glória a Deus. Hoje é o dia de vocês terem o encontro de vocês com Jesus. Assim como eu falei dessas histórias de pessoas que encontraram Jesus, foram tocadas por Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Hoje é o dia de vocês terem esse encontro com Jesus. Que alegria! Esse é o dia de vocês terem as suas vidas transformadas. Jesus, obrigada. Cada encontro com Jesus é tremendo. Cada encontro com Jesus é transformador. Quero pedir para todos vocês aqui, abre a sua mão mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me abençoe, transforma a minha vida, faz de mim uma nova pessoa. Eu imploro por esse toque que transforma a minha vida, que transforma a minha história, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo aqui famílias transformadas. Eu vejo aqui histórias transformadas. O Senhor está me mostrando a sua história. Ela está mudando hoje. Ela está mudando hoje. Olha aqui para mim um pouquinho. Além da gente ter a nossa vida transformada, a gente ganha uma família. A gente fala, né, normalmente no crentez, o meu irmão. Isso não é só um modo de dizer, mas é que todos nós somos família. E hoje a sua família está aumentando. E a gente quer pedir para que você olhe para trás e seja recebido pela sua nova família. Que alegria receber vocês. Que alegria receber vocês. Não saiam daqui. A gente ainda tem
uma palavrinha para falar com vocês. Então a gente quer te encaminhar ali para o lado. Bem-vindo à família de Deus. Todo mundo que está aqui, vai ali, que eles querem conversar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais. Você é ali, pode ir ali, todo mundo. Isso. Vamos lá. Que alegria. Mais uma salva de palmas, gente. Por favor. Aê! Muito bom, gente. É uma alegria. É uma alegria quando tem salvação na casa. A gente precisa. Esse é o melhor momento do culto. Esse é o melhor momento do culto. Obrigada, Jesus. E agora, como a gente faz muito bem essas viradas, um pouquinho mais para trás, isso aí, tá ótimo. Obrigada. Hoje a gente você pode sentar no seu lugar, ainda não acabou, a gente não vai demorar muito, mas fica aqui mais um pouquinho com a gente. A gente vai ter um pouquinho mais da conversa. Então a gente abriu algumas perguntas a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Então pessoas já fizeram suas perguntas. Se você quiser fazer sua pergunta sobre esse tema, tá? De violência contra a mulher, você pode ir lá no Instagram fazer tua pergunta, ainda tá ali. E se você também quiser, a gente vai de novo, porque a gente, dá a cara a tapa. Então a gente vai de novo abrir o microfone, seja o que Deus quiser, o que vier. Então, o Senhor nos abençoe e a gente logo vai ter também essa parte de você poder fazer a sua pergunta. Então, se você tem aí, quer falar ao vivo, a gente vai ter também. E a gente vai... é para eu chamar a banca? Mas faz você então. Ok. Então vamos chamar... A nossa ideia aqui, esse papo, é sempre a gente ter jovens da Rede Jovem conversando com a gente sobre esses temas. Então, mais uma vez, a gente reforçou semana passada, nós estamos aqui para dar os vereditos finais sobre os temas, não estamos esperando diretamente da Suíça para escrever os acórdãos definidos na Rede Jovem, mas é uma conversa da Rede Jovem. Então, para começar essa conversa, quero chamar aqui à frente a Ana. Cadê a Ana? Onde ela está sentada? Está lá no meião da galera. Pode vir, Ana, vindo do meio da galera. Aí, uma salva de palmas para Ana. Quero chamar também a Gi para vir aqui. Uma salva de palmas para Giovana. E quero chamar agora o Gi para vir aqui. Pode vir, Giovanni. Daqui a pouco a gente vai ter o Rafa aqui também. Pode bater palma pro Rafa já. Quando ele vier, já está aplaudido. Sinta de aplaudido. A gente também vai, eu também vou responder, mas eu tô aqui. Mas uma salva de palmas para minha esposa, porque ela merece. Ok. Então, a gente está aqui, eu estou olhando, já temos várias perguntas aqui no Instagram. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui para quem quiser erguer a mão para fazer a sua pergunta e tudo mais. Bom, já estão acomodados, já estão sentados, muito bem, vamos fazer um bate-papo. Bom, vou começar aqui, posso começar aqui? Pode. Então, Ana, já que confere o microfone está ligado, prepara a sua... Tá. Se ajeita aí. A Tari falou sobre situações onde mulheres sofrem diversos tipos de violência. E como que uma pessoa pode fazer para evitar estar numa situação dessa, né? E o que fazer se a pessoa já, de estar num relacionamento, né? Como ela pode evitar de estar num relacionamento, de estar na situação onde ela está nesse relacionamento, onde ela sofre algum tipo de violência, e o que ela pode fazer se ela está casada e vive isso dentro da casa dela. Não tem um relacionamento, né? Sim. Não necessariamente só casada. Não necessariamente só casada, mas enfim. Fala um pouco sobre Boa isso. noite. Então, eu acredito que essa questão de evitar, a gente vai perceber muito no relacionamento durante a parte do namoro, né? Então, eu até tenho, assim, um testemunho. Eu tenho a permissão dos meus pais para poder falar sobre isso. Mas, quando a minha mãe e meu pai estavam namorando,
O meu pai, ele teve um processo muito difícil na vida dele, na infância. Os pais deles eram muito agressivos. Então, ele cresceu num lar onde você ser rude, onde você gritar, jogar coisas, bater, né, usar da agressão física era muito normal. E o meu pai, ele cresceu nesse lar dessa maneira. Então, quando ele foi ficando adulto e jovem, ele virou uma pessoa que muitas vezes ele ficava irado. E quando ele estava namorando a minha mãe, ele estava uma vez andando lá no trânsito e no meio do trânsito aconteceu uma situação e ele ficou com muita raiva, né? E ele saiu do carro e começou a xingar com outro cara e começou a bater nas coisas. E a minha mãe nunca tinha visto o meu pai reagir, né? Então, quando a gente está no trânsito, a gente realmente reage às coisas. E a minha mãe me conta que naquele dia eles chegaram, depois de ter dirigido e tudo mais, a minha mãe falou assim, olha, né, para o meu pai, Paulo, se você não mudar, infelizmente eu não vou poder continuar o relacionamento junto com você, porque isso é uma prática, é uma reação que eu não aceito na minha vida e eu não quero estar me relacionando com uma pessoa dessa forma. E eu acho que foi uma situação assim muito legal, porque a minha mãe, ela como mulher, ela se posicionou, né, diante daquilo e ela viu que aquilo no futuro não seria uma coisa saudável. E o meu pai também, como homem, e segundo o coração de Deus, ele reconheceu que a reação dele não estava certa. Então, meu pai fez um processo de cura, de libertação, né? E meus pais são casados há 26 anos e o meu pai nunca teve nenhuma crise de raiva ou coisa assim, levantou a mão para minha mãe. Então, eu acho que essa pergunta de como a gente evita no nosso relacionamento durante essa fase do namoro, a gente precisa estar perto de líderes, a gente precisa estar perto de pessoas que vão estar andando com a gente e são sinceras realmente, né? E quando as pessoas apontam alguma coisa, por exemplo, no caso da pastora Tari, né? Quando a sua mãe começou a conversar com você, a gente dá ouvidos e não só fica assim, ai mãe, para de falar isso, não tem nada a ver, mas a gente realmente, observar o lado bom e ruim da pessoa quando você está namorando ela, porque o casamento, né, é a segunda maior decisão da nossa vida. Então, eu acho que essa questão de evitar é realmente cuidar nessa fase de namoro. E uma coisa muito interessante, né, dentro dessa história da Ana, né, estudando sobre a violência contra a mulher, aumenta muito a estatística de quando ela vive dentro de um ambiente que tem violência. Então, no caso, foi, né, o seu pai que viveu dentro de um ambiente de violência, mas se, por exemplo, a sua mãe também tivesse vindo de um ambiente de violência, a tendência, né, o natural, entre aspas, que não é natural, né, seria dela entender, puxa, é assim que um homem trata uma mulher, porque era assim que meu pai tratava minha mãe. Como ela não estava nesse contexto de violência, ela conseguiu também se contrapor. Então, quando a pessoa vive, né, num ambiente de violência, isso aumenta muito também a estatística da violência contra a mulher. Giovanni, e o que configura violência contra a mulher? Quais os tipos de violência e como que as pessoas podem identificar o que é a violência contra a mulher? Bom, boa noite. Existem várias esferas, né? Existem vários níveis de violência contra a mulher. Então a pastora comentou alguns, mas apenas reiterando os mesmos que a pastora comentou. Então a gente tem lá violência psicológica. Então, geralmente isso daí é relacionado quando a gente tem relacionamentos abusivos, igual a Ana comentou, ou se não até mesmo dentro do trabalho, ou até mesmo em esferas tipo escola, ou algum lugar onde que as pessoas possam, de alguma forma, ser abusadas psicologicamente. Tem a violência moral também, que configura como a parte de calúnia, difamação, injúria, mas esse também não é somente contra a mulher, mas contra o homem também, essa parte da violência moral. Juntamente a gente tem a parte de violência física, então se configura de agressões, seriam toda a parte de desrespeito contra a mulher, e a parte também de abuso sexual. Eu tenho um exemplo, que foi um dia eu estava pegando o ônibus na volta do trabalho, e eu vi um senhor de idade. E esse cara, ele estava se aproximando da mulher e a mulher dava um passo para frente. Isso no tubo de ônibus, assim ó, normal. Então, a mulher dava um passo para frente e esse senhor vinha e dava um passo também para frente na intenção de aproximar mesmo a região íntima dele com a da mulher. E eu percebi isso e eles fizeram isso por 3 vezes. A mulher dava um passo para frente e o homem dava um passo para frente.
A mulher dá um passo para frente, o homem também. Até que eu observei e eu resolvi intervir. Eu intervi. Muito bom, Giovanni. E, cara... Façam isso, pessoas, façam isso. Não é fácil ser corajoso. Eu admito que foi um caso extraordinário. E daí, cara, eu intervi e daí eu falei, cara, o que você está fazendo? E o cara aumentou a voz pra cima de mim. É como se eu tivesse trucado, ele falado truco, ele falado 6. E aí, o que você vai fazer agora? Mas sabe, Deus ele dá graça pra gente, cara. E se tratando da mulher em específico, é uma sobregraça, na verdade. Então, tudo isso, a gente tem possibilidade, nós homens, nós temos a possibilidade, e tanto as mulheres também, para intervir nesses casos de violência física, sexual, psicológica ou moral. Então é importante a gente estar ligado ao nosso redor, o que está acontecendo, o que tem acontecido ao nosso redor, para caso surja a possibilidade, a gente intervir. Só pegando mais um gancho, a gente também, em casos extremos, a gente tem um canal de denúncia do governo, que é no número 180. Então é importante a gente gravar esse número caso a gente encontre alguns desses casos de violência psicológica, moral, física ou até mesmo sexual. Ótimo. E é muito legal que tem várias frentes disso, né? Então tem a coisa do X vermelho na mão, se a mulher está sofrendo, ela faz um X, mostra, né, de forma discreta, né? Tem a questão que passou ali de Uber, de alguma, eu não lembro, que daí o spray, né? Isso. E também eu esqueci de uma coisa que eu... Então deixa eu pegar o link aqui da conversa do Giovanni e puxar para a Giovana. A história da mulher pizza. pedindo pizza. Vocês conhecem essa história? É muito interessante. Uma mulher, ela sofria violência na casa dela e ela era tão oprimida que se ela fosse ligar para a polícia, o marido, que era o abusador, o companheiro, né, nem sei se era marido, que era o abusador ali, iria intervir e impedi-la. Então ela pegou o telefone, fingiu que estava pedindo uma pizza, fez essa ligação por o número correto de denúncia, a pessoa do canal de denúncia atendeu, falou, canal de denúncia, aí ela fala, oi, eu gostaria de pedir uma pizza. Da mulher, daí a pessoa que está atendendo do outro lado fala, viu, isso aqui não é uma pizzaria, é o lugar de denúncia. Eu sei, faz meia pepperoni, meia mussarela. Aí a pessoa que estava atendendo, você está sofrendo algum tipo de violência e o abusador está por perto dela? Isso mesmo. Você gostaria que a gente mandasse alguma viatura, algo assim? Pode entregar na minha casa a pizza, o endereço é tal. A pessoa mandou uma viatura para lá e interviram na situação. Então, às vezes, Deus pode também dar graça para as pessoas para conseguir sair desse ambiente de opressão. Mas eu quero pegar aqui o link do Giovanni para Giovana. Fala um pouco mais ali dessa questão dos tipos de violência complementando para a gente como a pessoa pode identificar que está sofrendo esse tipo de violência, como que ela pode entender esses sinais, os tipos diferentes de violência ali pra gente. Então, na verdade, que nem o Giovanni falou já dos vários tipos de violência, e também eu acho interessante falar que existem outras violências que não são tão comuns a gente ver. Por exemplo, tem uma violência que é a violência econômica, a violência social, em que pode não parecer tão óbvio assim, mas o isolamento social, eu acho que isso também é uma grande característica de quando a gente percebe que, não são, acho que em todos os casos, mas, por exemplo, um isolamento muito grande da mulher, não está saindo mais com as amizades que saía, não está mais ali convivendo com as mesmas pessoas que convivia, tem alguma coisa estranha ali no comportamento. Então, isso é um alerta também muito grande, sabe, do que pode estar acontecendo. E, na verdade, a violência física é bem comum, na verdade, ela acontecer junto com outro tipo de violência. Então, o físico, na verdade, ele chega a ser o ápice de um outro tipo de violência que já estava acontecendo antes. Então, ela pode ser uma violência moral, também acontece bastante, né, de sofrer humilhação, baixa autoestima, né, sendo provocado por conta disso. Então, na verdade, é um conjunto de várias coisas que leva ao ápice da violência física.
Então, na verdade, às vezes observar se a pessoa está fugindo muito do comportamento que ela já tem, né? Se você conhece você conhece alguém por muito tempo e depois vê que tem alguma coisa estranha, sabe? Eu acho que nem a pastora falou. A mãe dela percebeu que não estava tudo bem, né? Tinha comportamentos que não estavam ali dentro do padrão, e um isolamento muito grande. Então, eu acho que isso também pode ajudar a gente a perceber, sabe, quando está acontecendo à nossa volta e talvez identificar mais fácil. Ótimo. Deixa eu aproveitar para o Rafa que chegou aqui. Rafa, uma pergunta interessante aqui que veio pelo Instagram, fala o seguinte: como identificar que você está sendo um autor de uma violência psicológica contra a mulher? Então, quais sinais que normalmente se vê num jovem, né, falando aqui da Rede Jovem, que é o nosso público aqui, às vezes um jovem que comete algum tipo de violência psicológica contra a namorada e às vezes não se dá conta disso. O que a gente tem visto aí que a gente pode ajudar? E abro depois para quem quiser complementar também. Legal, então acho que uma coisa que é bem clara é chantagem, né? Quando a pessoa faz chantagem emocional, fica naquele joguinho, isso claramente é algum tipo, né, de violência. A pessoa claramente não tem maturidade para lidar com as situações e gera, né, essa pressão psicológica para fazer do jeito que ele quer, do jeito, tipo assim. Então o homem ele precisa perceber se ele de alguma forma está né, sendo violento nesse sentido com a sua parceira, né? E se ele ama ela de verdade, ele vai né, tá atento a isso, né? Esse é um ótimo momento aí para os meninos perceberem vocês mesmos, né? Se você não tem cometido algo do gênero para tratar, né? Acho que esse é um ponto. Eu acho que uma coisa importante, muitas vezes é difícil para o rapaz se autodiagnosticar e muitas vezes é difícil para o rapaz se ver nesse lugar. Então, se a sua namorada, se algum amigo, alguma amiga, seu líder está apontando algo em você nesse aspecto, não fique na defensiva. Não fique tentando se justificar. Não, claro que não, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo depressão, eu não estou fazendo esse tipo de violência. Olha, isso aqui tem um motivo, é que ela fez aquilo, é que você não sabe o que está passando por trás. Não fique nesse lugar. Vá para um lugar de reflexão. Entre no lugar de quebrantamento. Vá aos pés da cruz. Busque Jesus, falando: Senhor, eu tenho oprimido psicologicamente uma pessoa, eu não quero fazer isso, eu quero seguir o exemplo de Jesus, eu quero ser igual ao Senhor. Então, procure não ficar nesse lugar de defensiva e negação, mas abra a vida, abra o coração e entre no lugar de quebrantamento. Alguém que tem uma pergunta aqui ao vivo gostaria de fazer? A gente consegue levar um microfone ali? Não, precisa para que o pessoal consiga te ouvir, senão o pessoal não vai saber do que está sendo respondido. Eles vão conseguir, tá. Meu nome é Júnior, eu vou sair um pouco do padrão, né, de pergunta que estavam se fazendo. Eu já fui casado, hoje, graças a Deus, namoro com a Bruna, estamos para noivar, glória a Deus. E quando eu era casado, eu sofri a violência doméstica, né? Doméstica, não sei se posso usar isso. Muitas vezes a pessoa ela vinha, dava tapa, dava murro, já quebrou minha cartilagem, né, do nariz. Às vezes ela corria atrás de mim com um garfo e etc. e outras coisas. Então a minha pergunta é a seguinte: numa situação dessa, né, seja para as pessoas que estão namorando, as pessoas que estão noivas, estão para casar, como o homem deve se comportar? Porque a gente sabe muito bem que isso acontece, né? Vamos ser francos, né? Tanto o homem falha, mas a mulher também falha. E às vezes pode acontecer uma situação que pode tirar um homem, e nunca vai ser justificativa. Porque se for comparar a proporção de um homem para uma mulher, sempre o homem vai perder a razão, é o que eu acredito. Mas qual deve ser o comportamento de um homem diante de uma situação dessa? O homem cristão, acontece, pessoal, brigas acontecem, discussão, e etc. acontece. Como um homem deve se comportar diante de uma situação que ele... Cara, não tenho o que fazer. O que é que eu faço? Eu me tranco no quarto? Eu saio de casa? No caso do namoro, óbvio, né? Pode ter essa opção, terminar. O que é que faz? Um homem cristão. Ótimo. Inclusive, teve uma pergunta no Instagram. Duas. E se tem a violência do lado oposto. Né?
Ok, ótimo, obrigado pela pergunta. Sempre bom a gente estar conversando, e é para isso que a gente está abrindo, para ser um bate-papo mesmo aberto. Então, acho que primeiro ponto, qualificando aqui, como você bem pontuou, acontece, a gente sabe que existe casos de mulher agredir os homens, porém, por que a gente está fazendo uma palavra sobre a violência contra a mulher? Porque essa é a regra, e a violência da mulher contra o homem é a exceção da exceção. Então, estatisticamente, a gente tem dados claros de que num relacionamento, se alguém vai sofrer a violência, a regra de grande maioria é que é a mulher que sofre a violência. E a exceção da exceção é o homem. Mas, pegando o cerne da sua pergunta, o que o homem deve fazer numa situação onde ele sofre algum tipo de agressão? Primeira coisa, nunca revidar. Nunca revidar. Puxa, mas eu tenho aqui talvez um fato que até daria razão para mim, porque eu estou me defendendo teoricamente. Se defenda apenas se protegendo. Essa é a hora de você aplicar o texto bíblico de se alguém te acertar uma face, ofereça a outra face. Jamais, não existe nenhum cenário que justifique um homem de levantar um dedo contra uma mulher. Mesmo que a mulher tenha perdido totalmente a razão, tenha partido para agressão, você se protege se você não quer ficar marcado, e vira as costas e sai. Normalmente, fisicamente, o homem, na maior parte dos casos, o homem vai ter a vantagem física em relação à mulher. Então, provavelmente, o homem vai conseguir se proteger, sair, se afastar. Você está num namoro onde chegou a esse ponto, esse namoro não deve continuar. Termina naquele momento. Ambas as partes, gente. Se você está num namoro onde qualquer um dos lados houve algum tipo de agressão física, esse namoro não deve continuar. Então, mulheres, pegando aqui do outro lado, mulheres, nunca fique pensando que ele vai mudar. Termina o namoro na hora. Então, o que o homem deve fazer se ele namora alguém que a agride? Se afasta, nunca revide, termine o relacionamento naquele momento. Vocês não estão num lugar emocional, de maturidade psicológica para ter um relacionamento. Precisa buscar mais ao Senhor, crescer mais espiritualmente, emocionalmente, naturalmente, para em uma outra fase da vida buscar um novo relacionamento. Ok? Acho que conseguimos, né? E se está casado, né? Tem algumas perguntas que acontecem, né? Então vamos falar ali, voltando para a violência contra a mulher, teve várias perguntas que falaram, mas se eu estou casada, né? A Bíblia fala que até que a morte separe, que Deus uniu, jamais separe o homem e tal. Se eu estou casada e eu sofro violência, o que a igreja faz? O que fazer? Alguém quer responder? Posso responder? Vai. Então, a gente sabe que lá em Mateus 5, 31 a 32 fala que o único caso, né, onde o divórcio ele seria aceito seria a questão do adultério. Mas eu também acredito que se você está numa situação onde é o risco de vida, né, da sua vida, eu acho que é um caso onde você deve procurar sim a liderança, né, da casa, conversar, intervir nessa situação e não sofrer em silêncio. Porque também lá em Efésios 5, 25 fala para os homens tratarem as mulheres assim, né, e amarem elas assim como Jesus amaria. Então, se você está num relacionamento onde a pessoa que está junto com você, ela não está te amando, ela não está te protegendo, ela não está cuidando e te tratando como Jesus te trataria, eu acho que ali já é um problema muito grande e você precisa levar isso para os líderes, né? Então, acho que essa é a minha resposta. Ótimo. Então, o primeiro passo é isso, trazer para a liderança, né? E a gente vai, com certeza, a primeira coisa é proteger, né, a integridade física dessa mulher e tentar tratar e salvar o casamento, né? Então, mas nunca expondo a mulher ao abusador. Então, se há um caso onde a mulher está sofrendo agressão física, a gente vai aconselhar para que essa mulher saia desse ambiente de agressão, vá para um local seguro e aí seja tratado. E assim, até algumas perguntas aqui, puxa, o que eu devo fazer se eu sei de uma situação onde o marido está
agredindo a mulher, denuncie. 180. Puxa, mas é um casal cristão. O que pode acontecer com esse casamento? O nosso papel, a gente precisa denunciar. Você soube que um homem agrediu uma mulher, denuncie. Não importa se eles são primos, se eles são vizinhos, se eles são marido e mulher. Um homem que agride uma mulher, ele precisa ser denunciado. Ele é um agressor, ele é um abusador. Mas e toda essa questão do casamento? Deixe isso aos presbíteros da igreja. Eles vão aconselhar. Então, para que vocês saibam, cada caso, se acontece um caso desse, essa situação, ela vai ser lidada no caso, pelos presbíteros da igreja. Mas sempre a primeira ação prática vai ser proteger a mulher. Vai ser colocar a mulher num lugar seguro, para que aquela agressão cesse naquele momento. Ok? E complementando aqui, né, Gi, quem que é o maior agressor das mulheres? Nas estatísticas, estudos e tudo mais. Estudos. É bem triste, na verdade, mas o maior agressor é o parceiro, querendo ou não. Ainda mais violência doméstica, né, no âmbito ali da casa. Infelizmente é o parceiro que demonstra maior ali, nos estudos, que demonstra maior violência, né? Todos os tipos de violência, na verdade, contra a mulher. Então, é realmente algo que nem a Ana falou, a gente tem que escolher muito bem, assim, porque, querendo ou não, é muito triste ouvir, né, que é o marido, é o parceiro que normalmente, né, não são 100%, mas na maioria dos casos, que pratica essa violência. Então, alguém que, ao contrário, devia trazer proteção, devia trazer amor ali pro lar, né, mas, ao contrário disso, pode trazer ao contrário, né, do que tá na Bíblia, né, que é a proteção, o amor, e é algo que tem que ser muito bem escolhido, assim, tem que ser muito bem avaliado antes de realmente entrar no casamento. E também, se acontece isso no casamento, a principal saída é buscar ajuda, porque às vezes, que nem foi falado, você não vê que tem outra saída, parece que vai piorar se você buscar ajuda, mas na verdade não, existe uma saída, só que quando você está vivendo, você ainda não viu ela, ou às vezes você nem percebeu que você está vivendo aquilo que você está vivendo, mas depois de um tempo, né, buscando aconselhamento, buscando ajuda, profissionais que também têm conhecimento sobre isso, acaba que se torna um processo em que é possível, sim, sair disso ou buscar até uma ajuda ali para o casamento, para a situação que está vivendo ali. Isso mesmo. Eu achei muito interessante, né, que tem um estudo que apontou que viver sem união, um estudo científico, né? Apontou que viver sem união formal associou-se à violência por parceiro íntimo. A valorização do casamento formal, aliado à castidade feminina, apareceu como possível fator influenciador na associação entre a violência conjugal e a união informal por parte da amostra pesquisada por esses autores. Então, o que quer dizer? Que a maior parte dos parceiros que são violentos com as suas parceiras não são casados. O casamento, de uma forma, né, e a gente crê, né, que é por causa do Senhor, né, que por causa dessa aliança, ele também previne isso, né? Achei muito interessante esse dado. Pensa que uma pessoa que está querendo ter um relacionamento com você, sem ter compromisso, sem ter aliança, sem formalmente falar, eu estou desligado para todas as outras mulheres, para ficar conectado só contigo, provavelmente já é um sinal de uma pessoa que não quer ter um nível de comprometimento maior contigo. Logo, talvez o nível de amor e compromisso em outras áreas também vai ser menor. Rafa, uma pergunta interessante que surgiu aqui é: como que um homem deve lidar se ele está num relacionamento com uma mulher que já sofreu algum tipo de agressão? Então, a partir da hora que o homem recebe, né, começa um namoro, um relacionamento com a mulher, e descobre que ela já sofreu algum tipo de agressão no passado, qual que é a postura, o papel desse homem na vida dessa pessoa? Legal. Então, eu acho que antes, né, se uma moça sofreu algum tipo de abuso e terminou esse relacionamento, ela precisa procurar ajuda, ela precisa curar isso, ela precisa tratar essa questão para que quando ela comece um novo relacionamento, ela não leve essas rusgas
para o próximo relacionamento. Mas no caso, né, porque naturalmente isso não é tão simples, né, se ela levar isso para um novo relacionamento, né, o homem ele precisa ser paciente, ele precisa, né, mostrar que com ele não é daquela forma, que ele vai respeitar ela, que ele vai amar ela assim como Jesus, né, mostrou um padrão ali de amor às mulheres, de respeito. Então ele precisa, né, ser paciente, né, para mostrar esse padrão e dar, né, esse espaço para que ela consiga perceber isso e consiga, né, curar isso também emocionalmente dentro dela. E foi muito legal que, né, no nosso caso, de encontrar um lugar de abertura no relacionamento para abrir, né? Então chegou um dia que eu contei as coisas que aconteceram comigo e tal. Você ouviu, orou comigo, me abençoou. Exato. E então você é um homem, você está num relacionamento com a mulher que você sabe que teve isso, dê sempre espaço para ela falar e peça ao Senhor, ore e busque, Senhor, se o Senhor me colocou nesse relacionamento, o Senhor quer me usar como cura. Como eu posso ser uma expressão da sua cura na vida dela? Então vai ouvindo essas direções do Espírito Santo. E às vezes o Senhor vai te dar detalhes, coisas assim práticas que você vai poder expressar essa cura do Senhor. Alguém mais quer fazer uma pergunta aí? Quer levantar a mão para fazer a pergunta? Ali o Rafa, mais alguém? Tá lá o microfone, é isso? Ah, já tá lá o microfone esperando. Quem vai primeiro? Som. Boa noite. A minha pergunta é em relação ao papel de um filho cristão, né? Como ele deve reagir, né? E agir caso identifique essa violência entre os pais. Né? Eu presenciei isso, né, na vida dos meus pais. E foi um tempo bem complicado até acontecer a separação deles, né? Mas a minha pergunta biblicamente falando, né, e conforme os princípios da CCC e da Bíblia, como o filho deve reagir mediante a esse cenário? Alguém quer começar? Eu vou começar, né? Pergunta complexa aí, mas de qualquer forma, eu também passei por isso dentro da minha casa, né? Essa violência entre, né, os meus pais, e foi muito difícil lidar com isso, mas né, eu acho que eu era ainda uma criança, então não tinha muito como lidar com isso em outros graus, mas, né, foi ali em oração, foi ali pedindo, né, que o Senhor intervisse, né, se existe a possibilidade dele comentar isso com a liderança, né, liderança inclusive dos pais, né, eu acho que esse é um bom começo. Ótimo. Proteger também, né? Se tem como proteger a mãe, eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Ótimo, sim. E então, se você é um filho, você vê isso para os seus pais, na vida dos seus pais, se você tem condições de proteger a sua mãe, proteja. E se você tem condições de abrir isso para alguém, abra isso para alguém. Para que tenha uma intervenção, para que haja um agir ali, para ver se há uma virada nessa situação. Ok? Última pergunta, Rafa. Com relação àquilo que o Giovanni comentou quando ele estava ali, né, dele ter intervido dentro de um momento onde ele viu um abuso sexual, né, uma violência contra a mulher, né, perdão. E comentando de algo semelhante que aconteceu comigo, né, na mesma casa que eu morava, junto com a minha irmã, no quintal ali, o vizinho estava espancando a mulher dele, e aí a mulher conseguiu sair da casa e foi se proteger na nossa casa. E o cara, ele veio também para cima, e ele veio para dar, tipo, cara, ela é minha mulher, sai daqui e vaza. E ele foi bater na minha irmã também, tipo, ele estava bem alterado, tinha usado drogas e tudo mais, só que a reação que eu e o meu cunhado teve foi de bater no cara, mas tipo assim, com a questão de proteção, não, porque a cabeça esquentou, tipo, ele já tinha batido na mulher dele, queria bater na minha irmã, e a gente foi, e a reação foi de bater no cara também. Abri isso para o meu líder, depois eu fui lá pedir perdão para ele por ter batido nele, e na verdade a pergunta é como reagir, a melhor forma de reagir quando o cara, ele, igual o Giovanni falou, ele truca em cima de você. Tipo, você vai lá, você vai intervir e o cara, ele cresce e quer trucar em cima de você. Qual a melhor maneira de você reagir? Ou você reage de uma maneira explosiva para trucar o cara também, ou não sei, outra forma. A Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor. Então, a gente crê nisso. Então, vai, né, com
trazendo a presença do Senhor, que ela quebra o jugo. Então, se a Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor, a gente crê nisso. Então, claro que a tendência é, então tá bom, então vai pra cima, né? Mas a gente, né, como cristão, a gente precisa fazer. Isso. Então, assim, você aborde a situação, você não precisa querer ser o herói. Você precisa abordar a situação. Então, fale de forma mansa, de forma calma, mas objetivo. Então, veja, o que você está fazendo é errado, isso vai se encerrar agora. Em geral, todo tipo de abusador, quando ele é colocado no holofote, ele entra no modo defensiva. E o simples fato da situação ser abordada já vai meio aplacar e encerrar a situação do abuso em si. Então, chega e fala, olha, eu vi o que aconteceu, eu estou percebendo, isso não está mais escondido, isso está na luz. Acabou agora. Ah, não sei o quê, pega o telefone, liga para a polícia, liga para um 80, liga para uma autoridade. Você não precisa ir lá, bater na pessoa, imobilizar e... Proteger a mulher. Isso. Claro. Então, se coloca ali, olha, isso não vai acontecer. Não era um caso de violência contra a mulher, mas esses dias eu separei uma briga de trânsito. E era um homem jovem, bem fortão, bombadão, querendo bater num idoso. Eu nunca briguei na vida, eu não sei dar um soco. Mas eu entrei no meio e falei, isso não vai acontecer, se acalme, você não quer fazer isso, pense um pouco. E o cara pensou um pouco, se acalmou, voltou pro carro dele e foi embora. Então, a gente não precisa ser o herói que vai sair batendo nas pessoas, porque não precisamos responder com violência. É se acalmar, falar, a resposta branda vai aplacar o furor. Ok? Considerações finais, alguém quer falar? Alguém quer fazer uma consideração final? Gi, por favor. Eu achei bem legal porque, às vezes, tem aquela questão de que a gente não deve se meter em briga de casal. Mas, nesses casos extremos, a gente sabe que se ninguém fizer nada, e aí é a vida de uma pessoa. Então, eu acho também bem interessante essa questão de se posicionar, mas, claro, na medida. Né? Mas o posicionamento e o acolhimento é muito importante também, porque, às vezes, a gente tem a visão de que a mulher está ali porque ela quer, sabe? Então, e quando a gente falou aqui os vários tipos de violência, então, é muito mais complexo do que só estar ali porque quer. Isso. Então, acho que é importante isso, o acolhimento e entender que existe um motivo para a pessoa estar ali vivendo que ela está ali e que também a gente tem que ter um olhar de querer abraçar aquela pessoa e acolher ela como a gente puder. Isso, acho que toda mulher que é vítima de uma situação assim, ela é refém. Um refém, ele nunca está numa situação porque ele quer. Ele é preso ali. É uma vítima. E por mais que você não entenda o que levou essa vítima a estar nessa situação e a permanecer, todo refém tem uma amarra. E toda mulher que está numa situação de violência, ela é uma vítima que está refém de alguma forma. Então não tenta resolver na sua própria razão. Tenta apenas ajudar a vítima. Isso que é importante.